Continuando ainda um pouco falando sobre os homens da Bíblia, homens que andaram com Deus, com quem Deus esteve. E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre um profeta muito abençoado, né? Abençoadíssimo. O profeta Elias, pessoal. Quem aí já ouviu falar no profeta Elias? Então, homem de Deus. E assim, o profeta Elias foi aquele que profetizou que não haveria chuva por um longo tempo, e assim aconteceu. Outra vez também ele profetizou que choveria, que ia haver chuva, e houve chuva, entendeu? Então, sempre assim, Deus honrando ele, toda vez, né, que ele profetizava, realmente, de fato, Deus confirmava aquilo, né, que ele havia profetizado. E Deus, a gente vê aqui Deus muito presente na vida desse homem, né? O Elias foi aquele que venceu os profetas de Baal, né? Numa empreitada assim, vou te dizer, como que eu vou dizer? Muito. Você pode estar lendo aí, pessoal, aí no 1 Reis, né? Capítulo 17, 18, 19. Ele venceu os profetas de Baal de maneira assim, vamos dizer, extraordinária, né? Deus assim fez maravilhas, entendeu? Então Deus fez muitas coisas através da vida dele, né? Deus fez maravilhas aí através da vida do Elias. Mas também ele foi aquele homem que fugiu de uma mulher, que fugiu, que teve medo, né? Quem foge é que tem medo, né, pessoal? Fugiu da Jezabel. A Jezabel queria matá-lo e ele fugiu, entendeu? Mas um homem de Deus, entende, pessoal? E, eu vou ler um pouco com vocês aqui no 1 Reis, capítulo 19, vou ler alguns versículos, né? A partir do 4 até o 7, aqui ele estava fugindo da Jezabel, né? Então diz assim: E ele foi-se ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Estava deprimido aqui, né? Pediu a morte. Olha isso, o homem de Deus pediu a morte, estava aqui, não estava legal, ele estava fugindo. Depois diz assim: e deitou-se e dormiu, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tomou e deitou-se, voltou a deitar. Realmente ele estava cansado, né? E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho, quer dizer, muito longo, né, te será o caminho. Então aí, levanta-te, né? Então assim, pessoal, olha, pensar assim com vocês, né? Não é sobre ser forte o tempo todo. Ninguém é guerreiro o tempo todo, ninguém é forte o tempo todo. Né? Aqui a gente vê a humanidade, né? A nossa humanidade, né? Então, é pessoa, é humano, é falho, né? Então, não é sobre ser forte o tempo todo, isso não existe, sabe? A gente pode ser a maioria do tempo ou das vezes forte, mas não 100%, né? A gente tem aí as nossas dificuldades, entende? Mas é assim, não é sobre ser forte o tempo todo,
mas é sobre ouvir a voz de Deus. Deus vai sempre dizer: levanta-te. Deus vai sempre te animar e me animar. Deus vai sempre ter uma palavra de ânimo, entendeu? E dizer: levanta-te. É sobre isso, pessoal. É sobre estar atento à voz de Deus, né? E jamais queixar-se, duvidar e murmurar e dizer que Deus não existe, que Deus abandonou. Não! Preste atenção, escute. Deus é real, Ele fala, então é sobre isso, é sobre ouvir a voz de Deus te animando e me animando e dizendo: levanta-te, entende? E depois aqui também vai falar que ele entrou numa caverna, né? Não queria mais nada, estava desconsolado o profeta, né? Mas Deus não o abandonou. Esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Deus não nos abandona. Às vezes nós estamos um pouco aí chateados, né? Desmotivados, mas Deus vê todas as coisas. Ele não te deixa e não me deixa. Escute ele te dizer: anima-te. Então, o Elias uma vez entrou numa caverna e Deus apareceu para ele, né? Falou: Elias, o que é que você faz aqui, homem? Dizendo aqui com as minhas palavras, né, pessoal? O que é que você faz aqui? Aí ele dá aí ele fica um pouco queixoso, né? Ele diz para Deus: eu fiquei só, Senhor, eu tô só, né? Sentiu-se aqui abandonado, né? Mas Deus não desiste dele. Deus falou: não, homem, você tem muito o que fazer ainda. É muito interessante ler, né, esse texto aqui. Ele vai dizer assim: não, então você vai e unge, né? Não vou lembrar agora quem ele mandou ungir. Unge outro, né, no seu lugar, mas você ainda tem o que fazer, né? Como dizer assim: tira esse sentimento aí de solidão, de que você está só. Não, você não está só, eu estou contigo. E faça o que você tem que fazer. Unge outra pessoa, então, pede ajuda, né? É como busca reforço. Dizendo aqui, né, pessoal? Não é assim que está escrito, mas assim, é muito interessante esse texto, né? Então, leia aí que você vai ver que a história é maravilhosa e a gente sempre vê Deus, né? Deus honrando aí, Deus sustentando até o fim quem ele levanta e ele coloca como instrumento, né? Como alguém, né? Para levar aí, né? A sua obra, levar aí o teu nome, fazer, entendeu? A obra de Deus. Então Deus é assim. Então é sobre ouvir Deus, é sobre acreditar que Deus nos anima, é sobre acreditar que Ele vai sempre nos dizer: levanta-te. Entende, pessoal? Então pense sobre isso. Olha, quando você estiver aí nas suas angústias, né, nas suas complicaçõezinhas, silencia o teu coração, fale com Deus. Eu tenho certeza que você vai ouvir Ele dizer: levanta, filho, levanta, eu estou contigo. Isso vai passar, né? Essas coisas aí fazem parte, né, deste mundo. Mas não fique assim. Sai logo dessa tribulação. Entende, pessoal? Então pense sobre isso. Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre.